Eu vou ler com vocês agora alguns acontecimentos no livro de Jó. Me acompanhe e veja como é forte. Olha só, Jó capítulo 1, no verso 13. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. E os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Aí no 16, observe a sincronicidade. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus e em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. No 18, adivinha o que aconteceu? Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse, e esse é mais forte: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Percebeu a sincronicidade dos acontecimentos? Enquanto uma coisa estava acontecendo, aí de repente o outro já veio com outra notícia que outro desastre estava acontecendo. Daqui a pouco o outro veio dizendo que outra área da vida estava se acabando, estava sendo atacada, estava sendo destruída. Sincronicidade tão grande que acontecimentos e tragédias estavam acontecendo de forma macabra que as pessoas não têm nem tempo de reação. O Jó não teve tempo de reagir, de fazer um planejamento, de fazer uma contenção, de tentar arranjar amigos para lutar contra esse pessoal que veio contra os seus animais, de tentar reforçar a casa, sabe? Tudo aconteceu de forma que ele não tinha como reagir. Do dia para a noite, toda a sua vida mudou. Toda a vida que ele conhecia desapareceu. Quando a gente percebe acontecimentos assim tão sincronizados de forma macabra, no coração, na mente, a gente pensa, isso não é natural. Natural é a rotina, natural é a gente viver o dia a dia tendo um problema ou outro, natural é a gente ver um acontecimento na vida de um irmão e ir lá na casa dele, conversar com ele e ele se recuperar no dia seguinte, mas não é natural vários acontecimentos provocando uma ruptura tão grande na vida de alguém, de maneira tal que ele não tem tempo nem de reagir. Isso é algo sobrenatural. E por ser sobrenatural, a gente imagina que há um mistério envolvido. Há algo oculto determinando o que nós estamos passando. Há um segredo que a gente não conhece. Há uma conspiração do mal. Há algo numa teia invisível da qual eu caí. E hoje eu estou sofrendo coisas. Eu não sei por que eu estou sofrendo isso, mas isso pode ser explicado por algo sobrenatural, algo oculto, algo misterioso. Talvez fosse isso que Jó estava pensando. O que aconteceu para tudo isso acontecer na minha vida? Ele não sabia. Mas o irmão que é meio ansioso, né? Eu sei que você é meio ansioso, você já está querendo comentar aí embaixo, dizer, eu sei qual foi o problema, a Bíblia é muito clara, não há nada oculto, não há nada misterioso, não há nada sobrenatural, já está explicado nas páginas do livro de Jó. Eu vou explicar para você, Felipe, me diga que você é inteligente, eu ainda não sei, me conte o que tem escrito no livro de Jó. Que Satanás viu a vida de Jó, que era uma pessoa justa e idônea, e disse para Deus: Deus, esse homem só não blasfemou sobre a sua vida, só é assim, só parece ser uma pessoa fiel, porque você cercou ele de bens, de proteções, de bênçãos. Mas tira isso, né? Tira essa cerca, faz ele ver o sofrimento, e você vai ver como ele vai te trair, como ele vai blasfemar contra você, como você não vai mais se orgulhar desse servo fiel que é o Jó. Aí Deus topou ali o acordo celestial e por isso tudo isso estava acontecendo. Olha, você sabe disso, eu sei disso, porque a gente leu os capítulos iniciais do livro de Jó e lá estava escrito toda a conspiração espiritosférica que aconteceu na vida dele, todas as
coisas ocultas, todas as linhas e as teias ocultas que estavam acontecendo. Mas Jó, ao viver a vida, não sabia do que tinha acontecido. Jó não leu o mesmo livro que a gente leu. Jó não tinha conhecimento dessas páginas escondidas, dessas páginas ocultas que determinavam essa ruptura da sua vida. Ele precisou viver todo o processo, do começo ao fim do livro, e olha que Deus falou com ele no fim do livro, sem saber do acordo celestial de Deus com Satanás para atacar na vida dele. Olha, deve ser horrível passar por uma situação dessa, onde tudo conspira contra a sua vida, diversos acontecimentos em sincronia, e você não sabe o que está acontecendo, ninguém lhe dá nenhuma informação, está oculto os motivos que sincronizaram aqueles acontecimentos. E o pior, Deus saberia te dizer, porque Deus tem acesso a essas páginas escondidas, mas ele se ausenta, ele fica em silêncio, ele parece que está permitindo que tudo aconteça. Aí parece que a gente se sente como Jesus lá na cruz dizendo: Pai, por que me abandonaste? E se você pensar que se Jesus, que é Jesus, falou isso, avalie nós quando passamos por uma situação dessa. Por isso, você já viu pessoas assim, eu já vi pessoas assim, de estar passando por um momento que parece que algo sobrenatural se abateu sobre a vida dela e é um negócio tão grande, tão forte, que ela não tem reação. Ela se sente pequena, abandonada e acaba dizendo: Deus se ausentou, Deus está em silêncio, Deus não se importa com a minha vida, Deus não me diz o que está acontecendo, eu estou no escuro, eu estou sem respostas. Às vezes pode não ser uma tragédia, pode não ser acontecimentos assim de mortes, de coisas grandes, mas pode ser que a sua vida esteja estagnada de uma forma tal, tão estagnada, tão presa, tão limitada, que você fica pensando: algo está limitando o meu crescimento. Já pensou nisso? Você, o irmão dono de uma empresa, investindo dinheiro naquela empresa, investindo coração. Você, um profissional liberal, horas se dedicando para bater a meta, para vender, para crescer. Você, um artista, estudando para sua arte ficar mais bonita, mais agradável. Sai lá no mercado, tenta vender, tenta se colocar, tenta furar os bloqueios da bolha de quem já está estabelecido. Mas por mais que você se esforce, por mais que você coloque seu produto na rua, por mais que você invista para melhorar, por mais que você faça para conseguir agradar aquele professor do doutorado, para mais que você tente romper o limite da régua que colocaram você, parece que tem algo puxando você para baixo, como se alguém dissesse: você não vai passar daqui, você não é destinado a lugares altos, você, por mais que você se esforce, por mais que você ponha dinheiro nisso, sempre a sua vida vai andar para trás, ou vai ficar estagnado, ou vai ficar parado, e você pensa: eu estou debaixo de uma maldição, eu estou debaixo de um acontecimento sobrenatural. Será que não tem algo nas páginas ocultas da minha vida que diz: esse rapaz não vai crescer e vamos ver se ele vai ficar fiel? Se ele não crescer, vamos botar aqui uma régua, ele vai ganhar o mesmo salário por 10 anos, nunca vai passar disso. Já pensou? Já pensou se não tem coisas escritas nas páginas escondidas da sua vida, que é por isso que você não tem conseguido sair de onde está? Ou tem sofrido um momento de ruptura e não sabe por que está passando por isso? É muito horrível a gente se sentir como se estivesse num labirinto, numa rotina fechada. Sabe aquele momento onde você acorda todo dia para trabalhar, para fazer suas coisas, para correr atrás, e todo dia é uma rotina igual a outra, e você está sonhando, se dedicando e fazendo tudo para conseguir romper essa rotina, mas é como se o mundo dissesse, como se algo tivesse escrito: você está proibido de sair dessa rotina, você está preso nesse lugar, você tem raízes profundas aí e você não vai conseguir viver o teu sonho. É muito frustrante esse sentimento. Às vezes, o fato da gente não ter respostas, da gente não nos revelar o que está acontecendo nas páginas ocultas e nas páginas escondidas, faz a gente viver tudo isso sem um mapa. Sabe, porque vamos supor que eu estou vivendo várias tragédias consecutivas, várias rupturas na minha vida. Se pelo menos eu tivesse uma direção para dizer: é por esse caminho que eu tenho que ir, é isso que está acontecendo na minha vida, mas o sentimento é de te colocar no meio de um país estrangeiro, você não tem GPS, você não fala o idioma, você não tem dinheiro, você não tem documento, você está no meio de uma rua, você não consegue falar com as pessoas, você não consegue voltar para casa, você não consegue ligar para ninguém para pedir socorro.
Quando a gente não tem respostas, quando Deus está calado, quando Deus está ausente, a gente tem aquele sentimento que nós estamos sofrendo, mas estamos sofrendo sem propósito. E sofrimento sem propósito não nos dá esperança. Porque quando você está sofrendo, mas você sabe que tem um propósito nisso, que tem um fim maravilhoso quando você terminar esse caminho, que é algo que está acontecendo de bom pelo sofrimento que você está passando, você até consegue acordar de dia, trabalhar, sofrer, aguentar mais uma vez. Mas quando você tem sofrimento sem propósito, sofrimento sem explicação, sofrimento sem algo melhor que vai acontecer por causa disso, isso faz você ficar desesperançado. Faz você até desesperar da vida. Faz você perguntar se Deus se importa com você. Faz você perguntar se Deus existe. Faz você ficar chateado com todos à sua volta, com o sistema, com a vida, com os pais, com os amigos. Faz você amargar a sua alma. O ser humano, ele precisa de uma explicação. Ele precisa de um porquê, porque a explicação torna ele mais forte, torna ele mais capaz de lutar contra os sofrimentos que ele está recebendo na vida. Mas Jó não recebeu explicação. E muitas vezes nós também, ao viver essa vida, acontece coisas em páginas ocultas que a gente não consegue ler, coisas que foram decididas sobre a nossa vida, que afetam e a gente tem que vivê-la sem saber o que está acontecendo. Se alguém nos desse uma explicação, pequena que fosse, e que realmente fizesse sentido, talvez a gente restabelecesse a confiança, a segurança, a gente saberia quais os próximos passos a tomar. Mas como a gente não tem, bate o desespero. E aí é que a gente começa uma certa peregrinação, pelo menos a maioria das pessoas é isso que acontece. Como assim, Felipe? É porque as pessoas sabem que um pouquinho de resposta pode aliviar o seu sofrimento, pode aliviar o seu coração, pode aliviar os seus pensamentos, pode lhe fazer ter mais força. Logo, o que essa pessoa faz? Vou atrás de respostas. Elas se tornam caçadores da resposta. E elas ficam ansiosas por respostas, né? Deus está em silêncio, mas não significa que eu não vou correr atrás dessas respostas. E aí a pessoa começa a ouvir todo tipo de discurso, todo tipo de canal do YouTube, todo tipo de conselheiros, todo tipo de livro. Ela vai atrás de todo lugar que diga que possa ter algum fio de esperança de resposta para a sua vida, porque se ela encontrar a resposta, pode ser que ela encontre alívio. E aí também, como ela percebeu que isso não foi natural, que isso saiu da rotina, que isso pode ter raízes sobrenaturais, ela procura também algumas manifestações de pessoas que dizem que entendem do sobrenatural. E aí pode ser também que elas comecem a cair em manipulações, em ensinos errados, em coisas equivocadas, pode deixar seu coração e sua mente aberta para problemas muito grandes que ela não deveria se abrir para coisas que não tenham resposta. Também nesse processo pode começar a querer fazer barganha com o céu, trocar com Deus, dizer, olha Deus, se eu fizer isso, você libera o meu lado, né? Se você fizer isso, você alivia para mim, você muda a minha sorte, você muda a circunstância, você começa a querer trocar com Deus, fazer juras, ou começa a querer trocar com Satanás. Se foi Satanás que fez isso, de repente se eu fizer um acordo com Satanás, alguma coisa, né? Ou com as entidades espirituais, eu vou tirar o mal olhado, eu vou tirar os caminhos errados, eu vou tirar o mal, a maldição que está sobre a minha vida. Mas entenda, e isso é muito importante, que aquilo que está escrito nas páginas ocultas parece que está oculto e está determinado. E por mais que você tente fazer barganhas com Deus e tenta apaziguar entidades, tenta trocar com Deus, sacrificar no altar, fazer alguma coisa, parece que o que está escrito lá não vai mudar porque você está aqui se estribuchando, correndo atrás, peregrinando atrás de resposta. Se está escrito para acontecer, vai acontecer. Porque Deus tem algum propósito nisso que eu e você não sabemos, por isso que são páginas ocultas. E está escrito lá, e assim como estava escrito na vida de Jó, aconteceu. Então, a barganha que você está tentando fazer com o sobrenatural não vai dar certo. Porque se está escrito nessas páginas ocultas, é bem provável que você vai viver e que você não vai ter resposta do que está acontecendo. Mas também há no coração de muitos de nós a vontade de descobrir o que aconteceu através das religiões institucionalizadas.
ou das religiões mais acadêmicas, ou daquelas que estudaram ao longo dos séculos, ou que têm cartilhas mais organizadas, porque de repente, ao longo dos milênios, isso já foi debatido, já foi discutido, já arrumaram as notas de rodapé, já fizeram dissertação, já tem os argumentos prontos. Quais são as explicações que a religião dá para a minha causa? E ela vai e procura nas explicações da religião que são parecidos com os amigos de Jó. Os amigos de Jó, quando Jó estava passando por aquilo, chegaram perto dele e tentaram ficar ali um tempo em luto com ele, sem falar nada, mas quando eles começaram a dar conselhos para Jó, tentando explicar o que aconteceu, trazendo respostas, eram respostas muito parecidas com as respostas que muitas das religiões vão trazer para nós, dizendo de alguma forma que você foi o culpado por tudo que aconteceu, porque Deus é justo. E se ele está fazendo isso com você, é porque você cometeu uma falta, um pecado, algo que você fez de errado. Por isso que ele está atacando, assim, trazendo a sua ira sobre a sua vida, porque você deve ser um pecador miserável de alguma forma, você não deu comida aos pobres, você fez algo de ruim com seus funcionários, você ganhou o seu dinheiro de uma forma ilícita, há algo na sua vida, a culpa é sua, Jó, de você estar sofrendo o que você está sofrendo. Coloca então o seu sofrimento como uma consequência dos seus atos. Você sofre porque merece sofrer, fazendo uma espécie de karma, né? Você está recebendo um karma e está recebendo uma retribuição de Deus. É possível também que os religiosos tentem buscar nas sabedorias humanas, nas reflexões de outros lugares, que possam tentar trazer algum argumento que se pareça com a sua situação. Cita em 2 versículos, cita 2 provérbios, fala alguma situação que já aconteceu no passado e faz um encaixe para dizer: o seu caso, a explicação do seu caso é essa. Mas se você prestar atenção, o interesse do religioso, do estudioso da religião, não é bem trazer para você uma explicação. É tentar resolver o seu questionamento, porque o seu questionamento põe em xeque as crenças dele. É isso que muito que acontecia com os amigos de Jó. Eles tentavam defender Deus do problema de Jó ser um cara justo e estar sofrendo. Aí eles tentavam arranjar toda uma explicação para dizer: não, Deus não ia fazer isso, Deus não ia deixar um cara justo sofrendo, não, peraí, você deve ser o culpado. Então eles tentavam defender Deus. Da mesma forma, parece que quando a gente busca muito na religião, a religião está tentando muito mais resolver um enigma que diga que ela está certa, né? Dizer assim: olha, o seu caso é por causa que tal coisa aconteceu, por isso a minha fé continua intacta. Não, a seu questionamento e a sua dúvida e a sua angústia não destruiu a minha religião. Então a religião parece que está tentando se defender. Não tem os defensores da fé, né, em defesa do evangelho. Eles estão mais preocupados em se defender do que realmente te escutar. Porque tudo parece um jogo de letras e de argumentos. Tudo parece que assim, fala, mas explicação real mesmo que tem a ver com minha vida, não tem. Porque quem de vocês garante que a minha sorte muda na próxima semana? Vocês não sabem. Por quê? Porque vocês estão falando argumentos genéricos e não leram as páginas ocultas que estão sobre a minha vida. Quem de vocês garante que Deus matou meu filho porque ele quis matar meu filho? Mas quem de vocês leu as páginas ocultas que foi determinado isso? Ninguém sabe. Vocês estão conjecturando que sofrimento existe, que isso pode acontecer, que faz parte do pecado original. Mas você não sabe o que foi decidido para o meu filho especificadamente morrer. Onde é que está escrito aí que a minha empresa tinha que falir? Onde é que está escrito na Bíblia aí? A empresa do Felipe tem que falir porque Deus tem um propósito. Qual é esse propósito da minha empresa falir? O que é? Você sabe falar de argumentos genéricos, mas você não sabe dizer exatamente a minha vida. E você pode até dizer que está falando da minha vida, mas você não sabe determinar o dia que as coisas mudam, qual é o dia que o futuro acontece, qual é o dia que... Porque, na verdade, é tudo argumento, é tudo ideia, é tudo se fazendo que está dizendo. Mas quem leu o acordo de Deus com Satanás sobre a minha vida, sobre a minha provação, sobre a minha ruptura, sobre a minha desgraça, a minha tragédia? Quem foi que leu? E se leu porque não me avisou antes? E se leu porque que não foi na minha casa dizer que aquele dia eu não poderia investir naquilo porque aquilo ia quebrar 2 dias depois? Você não sabe
o que eu estou passando. Você não tem consciência das páginas ocultas. A gente conjectura e podem até ser conjecturas muito inteligentes, mas saber mesmo e resposta mesmo só Deus tem daquilo que está escrito nas páginas ocultas sobre a minha vida. Falta nos argumentos o peso da determinação divina, ou seja, a escrita divina correta do que aconteceu na minha vida. Existe o argumento genérico, mas não tem a determinação divina que está escrito nas páginas ocultas, que só Deus tem um acesso. E por isso que muitas vezes a peregrinação por respostas, ela pode até me dar alguma coisa geral, mas ela não diz o específico. Muitas vezes, muita gente vai te enganar dizendo que está dizendo o específico, mas só quem sabe é Deus. E aí você fica dando voltas, caindo em enganação, assumindo culpas que não são suas, sendo acusado para lá e sendo acusado para cá, né? Naquela tentativa da religião defender a Deus, começa a lhe acusar. No fim do processo, você se encontra mais pesado, mais carregado, mais sofrido, mais acusado, mais julgado e talvez pior do que tenha começado quando você foi em busca de respostas. O seu sentimento era, quando eu for em busca de respostas, eu vou conseguir aliviar a minha alma, porque vou ter sofrimento com propósito. Mas o que você conseguiu foi sofrimento e mais uma carga de acusação e enfado dos argumentos espiritosféricos, se não você tiver gastado um bom dinheiro nesse processo de tentar arranjar respostas. Ainda saiu com prejuízo financeiro. Olha, mas é um sentimento muito ruim. Porque às vezes a gente sabe que Deus fala. E Deus fala. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por nós. Tem os evangelhos. Você já viu muitas pessoas que falaram com Deus, que têm testemunhos para contar. A gente sabe que Deus fala. Mas a gente está começando a compreender, e a gente está fazendo essa reflexão aqui, que também tem momentos que Deus não fala. Que Deus se cala. E parece que ele se cala de propósito. Parece que ele não quer falar com a gente. Ele quer que a gente viva a ruptura sem informação, sem mapa, sem saber por quê. E, pior, parece que às vezes ele determinou, ele permitiu, ele deixou, ele fez um acordo, eu não sei, porque está nas páginas escondidas, para que isso acontecesse. Não só ele não está nos dando informação, como ele também está permitindo que as coisas aconteçam, está deixando as coisas acontecerem. E aí? Eu fico pensando, por que que Deus age dessa forma? E o irmão, você está preocupado em defender Deus, igual os amigos de Jó estavam? É melhor a gente ser mais sincero. Ora, se eu vou ficar buscando milhões de respostas e vou sair pior do que comecei, seria melhor aceitar que Deus não fala, que Deus não está falando, que Deus está em silêncio. E o silêncio de Deus talvez seja a resposta que eu recebi. Talvez seja melhor a gente aceitar que não há resposta e Deus está em silêncio, do que ir atrás de muitas respostas e ficar frustrado por causa disso. Melhorei a frase, não foi? Ficou melhor para você entender. Por que que Deus é assim? Por que que Deus fica em silêncio? Olha, eu poderia aqui dizer verdades para você e argumentos verdadeiros, igual os teólogos, igual os amigos de Jó, e cair no erro de falar as coisas genéricas de novo e você sair frustrado porque também não está sabendo o que Deus escreveu nas suas páginas ocultas, e eu também fiquei aqui me pousando que eu sabia o que eu estava dizendo e no final também não sei. Então vou partir do princípio que o que eu vou falar a partir de agora são reflexões minhas que eu fiz, mas não necessariamente são as respostas para você, tá certo? As minhas reflexões são as minhas reflexões e elas podem conter reflexões para você, mas não são a resposta para você, são reflexões. Ao partir do processo que você vai refletindo comigo, pode ser que Deus fale alguma coisa para você e pode ser que ele continue em silêncio. Mas eu trouxe aqui para vocês 5 reflexões que partem da minha vivência, do meu coração, da minha experiência e daquilo que eu tenho pensado todos os dias sobre esse assunto. Vamos lá? Eu quero trazer para você a primeira reflexão sobre por que que Deus está em silêncio, por que que Deus está ausente diante de um momento de uma ruptura tão grande em que a gente imagina que algo foi determinado sobre a nossa vida. Primeira reflexão. Quando eu me deparo com uma situação onde eu acredito que Deus está em silêncio, né? Uma grande ruptura. Talvez seja
porque ele não acha que é relevante me contar o que está acontecendo. Ele não acha que é relevante eu saber. E se eu souber ou se eu não souber, eu vou cumprir o propósito que ele tem para aquele momento, para aquela ruptura. Tá entendendo o que eu estou dizendo? É assim, ó. Eu aqui estou procurando respostas, mas não recebi resposta nenhuma e vou acabar o final do processo vivendo tudo que Deus queria que eu vivesse. Ou eu posso receber respostas e da mesma forma eu vou cumprir o propósito. Eu tendo respostas ou eu não tendo respostas, eu vou cumprir o propósito que Deus determinou para mim. Então, ter respostas não é relevante para Deus. Ele não se preocupa com isso e talvez, na concepção dele, se eu souber, pode até atrapalhar. Ter respostas pode até atrapalhar o fluxo do que ele está tentando realizar. A ansiedade da resposta é mais uma coisa minha do que uma coisa de Deus. E isso não influencia no resultado. Isso me traz algumas reflexões profundas, porque eu sou aquela pessoa que carrego a ansiedade da resposta. Talvez você seja parecido comigo. Eu sou aquela pessoa que, se estou passando por um problema difícil, por uma limitação, por algo que aconteceu na minha história, aquilo vai gerar em mim uma investigação. Por que aconteceu isso? Vai gerar em mim orações, buscas, entendimentos, conceitos, teologias, até que eu possa ressignificar aquilo no meu coração e tentar descobrir essa resposta. Por isso eu tenho a ansiedade da resposta. E quando eu percebo que Deus está em silêncio e que Ele, pela minha concepção aqui contigo, acredita que nós vamos passar por todo esse processo sem respostas e atingir o objetivo, e então ele acha que isso não é relevante, eu começo a pensar no meu coração de que então assim, será que seria possível eu viver essa vida sem ficar tão ansioso por respostas, confiando de que os propósitos serão cumpridos? Já que ter ou não ter respostas não influencia no resultado. Se eu conseguisse viver sem a ansiedade da busca por respostas, talvez eu fosse mais feliz, porque não colocaria aquele peso da frustração em cima de mim, já que Deus não vai falar mesmo, né? Eu não viveria mais feliz, né? Eu não seria mais feliz se não tivesse essa ansiedade, já que não vai influenciar no resultado. Talvez você esteja dizendo aí, Felipe, você está igual os teóricos, amigo de Jó, os teóricos da religião, pensando em argumentos para tentar fazer aí na sua cabeça. Não estou. E é isso a questão. Essas minhas reflexões sobre não ser necessário a resposta ou isso não fazer diferença não vem de teorias, vem de observação da vida, vem de ver pessoas que vivem dessa forma, diferente de mim, porque eu carrego de novo a angústia das respostas. Mas eu observo pessoas nessa vida que não carregam isso e vivem muito mais simples do que eu, com muito menos angústias, e conseguem cumprir os mesmos propósitos que eu cumpro, né? Elas passam pelas mesmas aflições que eu passo e chegam no final das aflições como eu chego no final das aflições. Só que elas não carregam a carga, e essas pessoas existem. São pessoas que uma explicação simples já resolve. E às vezes explicações que não explicam nada. Felipe, como é que é a explicação que não explica nada? É assim, coisas ruins aconteceram porque coisas ruins acontecem. A explicação não explica nada, mas resolve na cabeça da pessoa. Coisas ruins acontecem, né? Por isso que aconteceu. Não é só coisas boas que acontecem, não é? Coisas ruins acontecem, então pronto. Então, nós vamos fazer o melhor possível quando as coisas ruins acontecerem e assim, no dia seguinte, vamos acordar e trabalhar e viver a vida novamente. E é isso a explicação que ela precisa. Coisas ruins acontecem, vamos fazer o nosso melhor possível e vamos nos restaurar e viver mais um dia. São pessoas que acordam com os passarinhos 4 horas da manhã. Não estou falando literalmente, mas é o seguinte, todo dia, quer faça chuva, faça sol, quer o dia acontecer uma tragédia na vida ou não, o passarinho vai cantar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã e o dia vai amanhecer e as coisas vão começar a acontecer novamente. Essas pessoas vivem o luto, sofrem, né? Passam aquele momento triste, mas aí vem o dia, vem os passarinhos cantando, vem as misericórdias se renovando sobre a face da terra e elas começam a viver mais uma história, viver a sua rotina, né? Entrar no seu processo de restauração,
tranquilo, sem a angústia de correr para cima e para baixo por respostas. São pessoas que muitas vezes até na igreja a gente encontra pessoas com ela. Eu conheço muitas pessoas na igreja que são assim. Às vezes são pessoas que buscam estudo bíblico, que estão lá fazendo, né, os eventos, os cursos, né, fazendo tudo, tá nas pregações. E você pode até imaginar que ela está cheia de complexidade no pensamento, mas a cabeça dela é bem simples. Você dá uma resposta para um sofrimento dela, pode ser uma resposta até errada. Você pode dizer assim, ó, sabe o que você está passando, meu irmão? Por que você está com esse câncer? Porque você foi rebelde com o pastor. Explicação errada, vamos supor, né? Explicação errada. Ela leva isso para casa, aí, em vez de ela ficar sofrida, triste, sair da igreja, brigar com todo mundo, brigar com Deus, ela até, então foi, né? Então, mas o que acontece? Amanhã tem que comprar feijão, tem que fazer o arroz, tem que levar o menino para o colégio, tem que, né, fazer o tratamento. E ela começa a viver a vida de novo e não importou se a explicação era falsa ou verdadeira. Tem gente que é assim. Olha, pessoal, estou dizendo que isso existe. Se você der uma explicação errada ou explicação certa, não vai influenciar muito porque ela não precisava da explicação efetivamente. Por quê? Porque ela vive no agora, vive na necessidade do que precisa fazer amanhã. E às vezes é isso que eu estou conversando com vocês. Tem uma frase que eu sempre digo que é assim: a simplicidade é o último grau da complexidade. Eu usava isso muito na época da publicidade. Quando eu fazia um comercial que estava cheio de elementos, a tendência de uma pessoa mais imatura, mais simples, é encher de coisa, e ficava aquela confusão gritando na tela. E uma pessoa mais experiente, ela vai tirando, vai simplificando, vai fazendo aquilo ficar mais significativo do que barulhento. E aí fica mais bonito, fica refinado. Porque a simplicidade é o último grau da complexidade. Quanto mais complexo você se torna, quanto mais estudo você faz, quanto mais você entende da vida, talvez mais simples, mais direto, mais objetivo você fique. E às vezes eu fico pensando, e aqui são as minhas reflexões que eu confronto comigo mesmo, que eu tô aqui nessa ansiedade de resposta. Se eu fosse como essas pessoas mais simples, eu estaria atingindo um grau de fé superior e não inferior. Porque a gente imagina que como crentes, os crentes, normalmente os tradicionais, eles acham que quanto mais crente melhor ele for, mais da Bíblia ele sabe. Eles condicionam um super crente a um cara que sabe todas as vírgulas da Bíblia. Quanto mais você estudar a Bíblia, melhor crente você é. Quanto mais os versículos você decorar, melhor crente você é. Normalmente é assim, né? Então, o crente bom é aquele que faz o Enem do céu e tira acima de 8, né? Seria isso. Então, às vezes você fica pensando, se eu souber muito, eu vou ter uma fé melhor. E às vezes a reflexão que eu estou fazendo com você é que quando você chega lá, depois de saber tudo, você começa a tirar as coisas, tira, e começa a ficar com a fé simples que você tinha antes. A fé que acorda de manhã, que agradece pelo dia que está vivendo, sabe? Obrigado, Deus, por mais um dia, porque as suas misericórdias se renovaram sobre a face da terra. Como Jó falou, olha, eu não agradeci a Deus pelas coisas que eu tinha, também vou agradecer por ter perdido as coisas que eu tinha, porque eu vim para essa terra nu, né? E nu eu vou me embora. É uma simplicidade de pensamento, mas é uma simplicidade cheia de fé, cheia de coração. Mateus capítulo 6, no verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por mais que você fique na ansiedade da resposta, pode mudar o resultado final, pode ganhar uma vantagem significativa. Jesus às vezes está abaixando a bola da gente. Para que vai ficar ansioso atrás do que comer, do que beber? Os pagãos ficam atrás dessas coisas. Confia em Deus, sabe que Deus está cuidando, sabe que as coisas vão acontecer. Então fica essa provocação. Talvez ser mais simples seja melhor. Agora eu vou dizer como Paulo, não que eu tenha alcançado, não que eu viva isso, mas eu prossigo para o alvo. E quando eu chegar lá, eu volto aqui para dizer como é que é ser assim, porque eu não sou assim não. Isso é um alvo que eu estou propondo, é uma provocação. Será que amanhã, quando você acordar, que os passarinhos estiverem cantando, você não consiga se libertar dessa ansiedade da resposta, do silêncio de Deus e dizer assim, rapaz, eu vou viver esse dia, porque esse dia é uma benção.
E o que tiver que acontecer, vai acontecer, porque as coisas são assim. E essa é toda a resposta que eu preciso. Eu sofri, sofri. Aconteceu, aconteceu. Eu não sei porquê, mas eu estou vivo, né? Deus quer que eu viva mais um dia. Eu vou acordar, vou trabalhar, vou viver, porque essa é a minha porção do dia. É isso que eu vou fazer. Eu ainda não tenho essa fé, não. Tô chegando lá. Quando eu chegar lá, eu volto aqui para contar para vocês como é que é. E se o irmão tem esse sentimento, que eu sei que tem pessoas que são assim, comente aí, fale pra gente como é ser assim, como é que é ter um coração mais simples, mais direto e aceitar poucas explicações, mas viver aceitando o que Deus determinou, o que está escrito nas páginas ocultas, porque muitas vezes essas pessoas são que nem aquele trabalhador de provérbios, né? O trabalhador quer ganhe muito, quer ganhe pouco, bota a cabeça no travesseiro e dorme. O que significa isso? Significa que às vezes tem gente que trabalha o dia todo, chega em casa, quer dormir, não quer ficar pensando nos problemas não. Dorme, cansa, vai lá e dorme. Dorme tranquilo. Sabe aquela pessoa que trabalhou o dia todo com exercício físico, né? Pedreiro, né? Um negócio que carrega coisa. Chega em casa, nem pensa em nada, dorme tranquilo. O irmão é assim, com pensamento livre, sem pensar muita coisa. Aquele irmão que chega no almoço, não pensa em nada, só faz comer, ó. Não pensa em nada, cabeça vazia. Conseguiu chegar no estado mais avançado da meditação. Não pensa em nada. Eu estou brincando com você, mas esse sentimento de não se morrer atrás da ansiedade das respostas, confiando que se Deus não falou, Deus sabe o que faz, mas os propósitos dele vão se cumprir. Essa foi a primeira reflexão para você. Eu não estou te dando respostas, para não ficar igual os amigos de Jó tentando dizer o que você está passando, sendo que você não sabe o que está escrito nas páginas ocultas. Mas eu estou propondo conversas reflexivas, para quem sabe nas reflexões lhe ajude nos seus entendimentos. Segunda reflexão: a aparente ausência de Deus, o aparente silêncio de Deus, quer promover em nós algum objetivo, alguma educação, que só vai acontecer se ele se ausentar. Então, a ausência e o silêncio de Deus é um processo educativo que quer gerar em nós algo que só vai acontecer quando ele estiver em silêncio. Então, nesse caso, o silêncio de Deus é um silêncio educativo. A ausência de Deus é uma ausência que está promovendo em nós uma ferramenta de vida para nós. Eu vou trazer um texto bíblico, que esse a gente vai agora abordar um pouco mais, para a gente entender esse processo de ausência e educação. E Jesus era um discipulador, ele passou 3 anos discipulando, né, aqueles 12 apóstolos para que eles pudessem ficar firmes e fortes para fazer o propósito que Deus tinha. E essa passagem bíblica é bem conhecida, você conhece, era maravilhosa. Diz assim, olha, Marcos no capítulo 4, a partir do verso 35, diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça no travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A primeira coisa que a gente tem que definir nesse texto é de que eles não estavam no meio da tempestade porque fizeram algo errado. Pelo contrário, foi Jesus quem enviou eles para lá. Eles estavam obedecendo uma ordem de Deus. E às vezes você, ao obedecer uma ordem de Deus, vai para o centro da tempestade e sofre coisas muito difíceis. Eu falo isso porque nós estamos saindo de argumentações que lhe acusam pelo sofrimento que você está passando, né? Dizendo que você está debaixo de uma maldição porque você cometeu um pecado, ou é Deus te punindo porque você fez uma situação X ou Y. A gente está saindo dessa argumentação de que você é o culpado pelo sofrimento que você está passando, está saindo desse tipo de
argumento para falar que às vezes você não tem a mínima noção do porquê está vivendo isso e ainda foi debaixo da voz de Deus, da direção de Deus que você estava andando. De maneira que não há uma justificativa clara, é o oculto mesmo, né? Aconteceu uma tempestade e você estava obedecendo a Deus. Há outras pessoas que até tentam usar argumentos do tipo da autorresponsabilidade, né? Dizendo assim, olha, você é responsável por sair do seu lugar de vítima. Você é responsável por transformar sua vida. É o evangelho coach, né? Eu sei que tem coisas que estão na Bíblia, né? Palavras de motivação, de direção, e realmente a responsabilidade, eu sou responsável por meus atos. Se eu não fizer, se eu não trabalhar amanhã, né, não vou receber salário. Então eu preciso trabalhar, eu preciso ir atrás, preciso resolver meus problemas. Está na minha mão transformar muita coisa nesse mundo. É verdade, mas você tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa e o indivíduo não teve culpa nenhuma das coisas que estão acontecendo e muitas vezes nem consegue sair de onde está porque a situação está muito feia e as páginas ocultas escreveram um bocado de coisa que a gente não sabe o que está escrito lá. E aí você vai encher essa pessoa de culpa dizendo que se ela quisesse mesmo ela saía e ela não consegue, ela vai ter o problema de não sair, ainda a culpa de não conseguir sair e a sua acusação dizendo que se você quisesse você saía. Aí, esses ensinos de autorresponsabilidade, né, ativação, transforme a sua vida, pode estar querendo gerar no indivíduo, eu estou entendendo que é isso que eles querem gerar, o indivíduo responsável por lutar contra o seu sofrimento, para vencer, para lutar, para se ativar, para transformar. Está querendo gerar isso. Mas pode ser que esse ensino esteja gerando um indivíduo mais carregado de culpa, porque ele já fez o que queria, o que deveria ter feito, ele já luta todos os dias e você ainda está colocando a culpa que ele não está fazendo direito. E ele começar a ficar depressivo, se achando a pior pessoa do mundo, se achando uma pessoa incompetente, que não consegue fazer nem o mínimo, porque todo mundo está fazendo, só ele não está conseguindo. E aí ele se torna uma pessoa não ativa, exatamente pela quantidade de culpa que foi colocado nele. Então você quer gerar um indivíduo ativo, mas está gerando um indivíduo mais depressivo, mais chateado com a sua própria vida por não conseguir ser o que você está proclamando que ele deveria ser. Então, cuidado com essas ideias de sempre colocar toda a culpa no indivíduo, que tudo é responsabilidade dele, que tudo é causa dele, tudo é maldição por causa do que ele fez. Porque muitas vezes, se não boa parte das vezes, o que está acontecendo com a gente não foi culpa nossa. E a gente ainda estava obedecendo Jesus, viu? Tá certo? Vamos tirar isso da mesa? A gente não sabe o que está escrito nas páginas ocultas, mas seria importante a gente tirar agora essa situação. Tire a ideia de que você é o grande culpado por tudo que está acontecendo na sua vida. Vamos se libertar disso, porque talvez isso já alivie um pouco a sua alma e você possa começar um processo de restauração só porque aliviou a sua alma. A outra coisa que acontece nesse texto e que é muito importante para a nossa reflexão é de que Jesus mandou eles para o centro da tempestade e depois dormiu. Na nossa reflexão nós temos falado muito sobre o Deus que está em silêncio, do Deus que está ausente, e aqui é representado por Jesus no travesseirinho confortável no barco, a confusão rolando e ele dormindo. E isso causou nos discípulos aquele sentimento de que Jesus não se importa conosco. Deus não se importa com o meu sofrimento. Eu estou aqui passando toda essa dificuldade e Deus não fala, Deus se ausenta, Deus está dormindo, Deus não age, Deus permite. Essa é uma crise muito grande. Sabe por quê? Porque a gente sabe que Jesus se importa conosco. Porque quando você diz, não te importa que morramos, parece que você está falando de uma pessoa que não está nem aí para ninguém. Mas você sabe pelos evangelhos que Jesus era altamente empático, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, amava as pessoas, curava as pessoas, tinha misericórdia por ela, né? Que Jesus morreu por nós, sem a gente merecer, sendo nós ainda pecadores. Sabe que Deus é um Deus amoroso, bondoso, cuidadoso, recebeu as pessoas que eram desprezadas pela sociedade. Então, Jesus se importa conosco. Ora, se Deus se importa, se Jesus se importa conosco, por que ele está dormindo? Essa é a crise. Se eu sei que Deus me ama, por que ele permite que eu passe por isso? Essa é a crise, né? Eu estou no meio de uma tempestade e Jesus parece que está dormindo.
Também nos evangelhos a gente percebe que Jesus nunca foi pego de surpresa pelos acontecimentos. Pelo contrário, parecia que a onisciência de Deus também estava presente em Jesus. Ele sabia tudo o que ia acontecer sobre a sua crucificação e dava os passos da sua jornada de acordo com esse projeto que estava acontecendo, para que o plano se cumprisse. Ele sabia das intenções de Judas, dizia, olha, um de vocês é o Satanás. Ele tinha uma onisciência muito grande e por diversas vezes ele não deixou os discípulos no escuro, ele alertou o que ia acontecer, ele explicou o que ia acontecer. Quer ver uma passagem para você perceber como Jesus também alertava e dizia o que estava acontecendo, como ele estava preocupado com o destino dos discípulos? Olha só o que diz João 16, no verso 1. Tenho-lhes dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. No 4 diz assim, estou lhe dizendo isso para que quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Então Jesus também sabia o que ia acontecer no futuro, tinha uma onisciência e avisava agora para que os discípulos não ficassem assustados. Então, naquele momento Jesus estava dormindo, mas em outros momentos Jesus falava. Olha só Mateus 10 no verso 17. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles, aos gentios. Então, tenham cuidado, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Então, Jesus já sabia tudo o que ia acontecer, Jesus já estava preparando todo mundo, dizendo tudo de antemão para que ninguém tropeçasse. Então, Jesus sabia que provavelmente então que eles iam passar por uma tempestade e ele está dormindo naquela situação, era uma dormida de propósito, né? Era uma dormida para ver como as pessoas iam se reagir, era uma dormida estratégica. Então eu não acredito que Jesus dormiu porque não se importava com os discípulos. Ele dormiu sabendo o que ia acontecer, porque, segundo o nosso ponto, ele está tentando gerar um ensinamento com a sua ausência. Por isso que no verso 40 ele diz assim, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Os discípulos não sabiam o porquê da tempestade, também não sabiam o porquê que Jesus estava dormindo. Mas a gente percebe por esse verso que Jesus esperava algo das ações deles. O que Jesus esperava que eles tivessem feito? Que eles não tivessem tido medo e que eles tivessem exercido a sua fé, a sua confiança em Deus. Ora, eu posso não saber o que vai acontecer, eu posso não ter explicação, mas Deus deseja que a gente não sucumba ao desespero do medo e que a gente exerça a nossa fé. Então, o que Jesus quer que a gente aprenda com a sua ausência? A ter fé, a ferramenta da fé. A fé é um instrumento poderoso do cristão, porque é através dela que nós acreditamos e damos aquele salto no futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas nós esperamos, nós temos esperança, e a fé é essa esperança que me faz andar, mesmo sem ter o controle, mesmo sem saber, mesmo diante de tantas dificuldades, em uma situação que diga que está tudo dando errado. Parece que nós não vamos saber todas as respostas, e muitas vezes vamos achar que Jesus está dormindo no barco, mas nosso papel, mesmo sem saber porquê, é desenvolver a nossa fé. O paradoxo disso é que quanto mais fé nós temos, mais a certeza da presença de Deus também nós temos e menos a gente acha que ele está ausente, né? Porque quando Deus está presente, está fazendo milagre, está fazendo negócio, a gente tem aquela confiança que está tudo dando certo na nossa vida, a gente está confiante, mas a gente está confiante porque está tudo acontecendo bem. Mas quando a gente está mal, é que a gente precisa da fé. E a fé produz a certeza. E aí acaba que eu começo a perceber a presença de Deus no meio de nós e não perco mais a confiança. A fé gera confiança, assim como a presença gera confiança. Um acontece mais na ausência do outro. Quando Deus não está agindo muito, né, eu preciso de mais fé. Quando Deus está agindo muito, eu estou vendo a ação dele, né, porque a fé não é a certeza das coisas que eu também não vejo. Quando eu estou vendo Deus agir toda hora, a minha fé é muito grande. Mas ela é grande porque Deus está agindo. Quando Deus está ausente, eu tenho que aumentar minha fé no coração para que eu possa ter mais confiança da presença dele. Então eu vou ter confiança das duas formas. Eu tenho confiança quando Deus está presente e agindo, e eu tenho confiança quando ele está em silêncio, porque eu estou exercendo a fé no invisível, na esperança, nas coisas que eu não vejo.
Isso é que Jesus queria que a gente praticasse, embora isso não explique o porquê das coisas que estão acontecendo. Pode ser que você esteja vivendo uma situação muito difícil e nunca saiba o porquê, mas você pode ter fé no meio dessa tempestade. Pelo menos essa é a minha segunda reflexão com você. Terceira reflexão, a religião tem esquecido. A religião no nosso momento pós-moderno 2022, né? Estamos começando o ano. A religião tem esquecido de que a vivência no silêncio de Deus, na ausência dele, diante do sofrimento, diante da ruptura, diante da violência, é também uma vivência cheia de espiritualidade. A gente imagina que só estamos cheios da espiritualidade quando estamos cercados, vivendo com tudo bem, tudo tranquilo, cheio de bênção, cheio de prosperidade. Mas o que a gente tem esquecido de fazer uma verdadeira reflexão e profunda reflexão, que é na falta, na limitação, na ausência, também que encontramos verdadeiras e profundas espiritualidades e profundidades de fé. Eu estava lendo um livro sobre Winston Churchill, eu acho que eu falei certo, se eu não falei, me perdoe, que era um líder da Inglaterra na época do nazismo, da Segunda Guerra Mundial. Ele lutou contra os nazistas e ele era muito famoso pelos seus discursos. Os discursos que faziam o povo ficar empolgado, motivava todo mundo. Parece que os seus discursos foram ferramenta fundamental para vencer a guerra. Eu estava lendo no livro lá sobre ele e percebi, fui ler alguns discursos dele, e alguns discursos selecionados dele falavam muito de Deus, falavam muito da Bíblia. Aí eu me interessei por isso. Deixa eu ver o que um discurso dele falava sobre a Bíblia. Quais os versos? Quais as citações? Quais os argumentos que essa pessoa que estava lutando contra o nazismo na Segunda Guerra Mundial usava? E eu percebi que ele usava muitos dos textos de guerra, Josué, aquele pessoal todo, aqueles textos que a gente não gosta muito de usar, pelo menos eu não vejo com assim tantos bons olhos, muito cheio de sangue, muita morte, muita coisa, eu não gosto muito. É meio violento, né? A gente não está vivendo essa violência toda, é meio Antigo Testamento, mas ele usava muito aquele texto. E aquilo me chamou a atenção, sabe por quê? Porque eu pensei assim, poxa, o cara está vivendo a guerra, uma guerra furiosa, as bombas caindo lá nas cabeças dele, tudo destruído, a esperança indo pro ralo. E aí ele fala de um Deus que faz teologia na guerra, né? Porque a Bíblia foi escrita também no meio da guerra e tinha teologia no meio da guerra. E ele usa a teologia da guerra no meio da guerra. Ele tá certo, né? Ele vai pegar uma passagem de guerra que tá no meio da guerra. É que nem a gente assim, o que vai falar de casamento? Pega uma passagem de casamento. O cara tá no meio da guerra, pega uma passagem de guerra. Eu falei, rapaz, como seria a minha teologia se eu passasse por uma guerra? Porque é muito fácil eu estar aqui na minha paz de espírito, estar na minha tranquilidade, estar no meu quartinho, tomando meu todinho, comendo meu fandangos e falando que esse texto de guerra é fuleiragem, né? Não, vamos usar esse texto não, que é muito violento. Agora, como seria se eu estivesse no meio da guerra, vendo meus parentes morrendo, o inimigo furioso querendo me matar, e eu tivesse que fazer uma teologia para confortar, animar as pessoas à minha volta, falando que Deus poderia nos dar um alento? Como é que seria a minha teologia? Eu não sei, porque eu não vivi. Então, às vezes, a gente percebe que para a gente falar determinadas coisas, para a gente viver determinadas espiritualidades, a gente vai precisar passar por situações que a gente não passou antes. E existe uma espiritualidade feita no meio da guerra, no meio do gueto, no meio da pobreza, no meio das limitações, no meio do luto, no meio da revolta, no meio da opressão. Existe uma espiritualidade profunda feita em épocas ruins, em épocas problemáticas. Aí vem um texto aqui que eu queria trabalhar com vocês, de Abacuque 1, no verso 2, que diz assim: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que me tragas a salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todos os lados.
Aqui o profeta teve que fazer uma espiritualidade no meio da violência, no meio da desgraça, no meio onde as esperanças estavam no chão, certo? É muito legal fazer espiritualidade num país de primeiro mundo, todo mundo feliz, ganhando dinheiro gordo. Aí você vai falar de quê? De que o Deus me dá carinho, Deus me dá amor. Mas quando você tem que fazer uma espiritualidade no meio da guerra, da destruição, como é que é? O profeta está conversando com Deus sobre isso, então ele diz assim, olha, por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Eu acho que a gente podia reescrever essa frase para nossa reflexão, dizendo o seguinte, ó, Deus, o que eu devo falar, pensar, refletir e compreender sobre a injustiça e a maldade que eu estou enxergando? Porque se Deus me tirou do cercado e me colocou para ver a maldade, Ele quer que, ao enxergar maldade, eu desenvolva uma teologia e uma reflexão para ensinar e consolar as pessoas que estão vivendo essa maldade. Por que, Deus, você me faz ver a maldade? Porque você precisa ver a realidade. E o profeta que vê a realidade vai gerar teologia para as pessoas que estão vivendo esta realidade. No seu cercadinho, você não conseguia ver tudo o que estava acontecendo. Você já percebeu, você já viu líderes que estão nos seus castelos, nas suas torres de marfim, ricos, pensadores, políticos, que estão lá, vivendo no bem bom, cheio da grana, todo cercado, com os melhores médicos, os melhores apoios, os melhores recursos. Aí eles ficam falando da vida do pobre. O pobre é isso, o pobre é aquilo, o pobre faz aquilo outro, o pessoal na fila do SUS é desse jeito, o supermercado tem isso. Eles dão um bocado de opinião sobre a vida do pobre, mas pobre mesmo eles nunca foram. Falam de coisas sem conhecimento, falam coisas assim, sem vivência. Aí às vezes, e é isso que eu estou propondo para vocês, é isso que eu estou fazendo a reflexão, Deus tira o cercado do profeta, Deus tira o cercado do professor, Deus tira o cercado do filósofo, Deus tira o cercado do político e diz, vá contemplar a maldade. Eu vou tirar o cercado, vou ficar em silêncio, não vou te livrar daí, você vai viver no gueto para você entender o que as pessoas estão passando. E isso vai modificar a sua visão de mundo, a sua espiritualidade, vai transformar a sua palavra e vai fazer você ficar muito mais ligado com o que está acontecendo com aquelas pessoas. Você vai produzir então uma teologia, uma espiritualidade que vai falar com essas pessoas. Essa espiritualidade será carregada de empatia, compaixão, misericórdia, de luta, de tentativa de ajudar os próximos, né? De tentativa de melhorar a si mesmo, de perdoar pessoas, de sarar feridas. Por quê? Porque está muita necessidade, muita gente precisando, muita violência em volta. Então você vai descobrir as palavras de Deus no meio dessa ruptura. Agora perceba, então, Deus está em silêncio ou Deus está produzindo uma nova palavra no seu coração? Será que as antigas palavras não fazem mais sentido? Por isso que ele está em silêncio? Por isso que você acha que ele está em silêncio? Porque as antigas respostas já não funcionam? Porque se as antigas respostas funcionassem, você não estaria dizendo que Deus estava em silêncio. Mas porque ele mudou as circunstâncias e hoje você está vivendo sem um cercado, está de frente da violência. Você agora tem que elaborar a nova palavra, a nova teologia, a nova espiritualidade, o novo conceito, que vai fazer você entender que Deus está falando. Só que ele está falando coisas novas, que você ainda não sabia, que você não tinha conhecimento, que você precisou se aprofundar. Veja o que diz Jó 42, no verso 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Ele está falando de Deus. Mas agora os meus olhos te viram. Depois dessa experiência, Deus, de viver toda essa ruptura, eu tive uma consciência muito mais profunda e relacional com você. Antes, eu tinha uma ideia de Deus. Hoje, é como se eu tivesse te visto. É como se a gente tivesse mergulhado numa piscina de Deus e eu saí de lá encharcado com a água do Espírito Santo. Quarta reflexão. É bem provável que as explicações
sobre aquelas páginas ocultas sobre a sua vida que estão provocando a ruptura e você hoje está sem saber resposta, sem explicação, Deus está em silêncio, Deus está ausente, é bem provável que as explicações não estejam somente na sua perspectiva individual, na sua vida, naquilo que você fez ou deixou de fazer. Existem explicações para muito além da sua rede significativa, daquilo que você entende, daquilo que você conhece, daquilo que você fez. Existem acontecimentos muito mais fora de você que estão afetando, que tem a ver com o que está acontecendo contigo, do que somente investigar as suas ações e os seus pensamentos. Ou seja, talvez, se você ficar fazendo muito autoconhecimento para saber o que está acontecendo com você, fazendo muita investigação, pensando muito sobre suas ações, tentando descobrir quem eu sou de verdade, porque isso vai me trazer uma resposta. Pode ser que isso não leve a nada, porque as causas estão fora de você e não dentro de você. Então, porque era isso que os amigos de Jó estavam fazendo, né? Os amigos de Jó estavam convencendo Jó de que o problema era dele, dizendo que ele era o culpado, que ele tinha feito um pecado, que ele foi injusto de alguma forma, que Deus estava punindo ele por algo que ele fez. Então havia toda uma argumentação teológica, espiritual, de sabedoria da época, de entendimento deles, para dizer que o culpado estava na figura do Jó. Quando toda a reflexão que o livro estava fazendo, estava dizendo que essa culpa não estava acontecendo exatamente no Jó, que Jó era justo. Olha, é como se quando a gente lê o livro de Jó, e a gente sabe o conteúdo das páginas ocultas, a gente sabe que houve aquele acordo celestial de Satanás com Deus para provar a fidelidade de Jó. Mas o pessoal lá não estava sabendo. E é como se a gente assistisse um filme que a gente sabe quem é o assassino, né? Filme de investigação. Tá ali o filme de investigação, aí tá ali os policial, CSI, tentando descobrir pelas pistas quem era o assassino. Aqui o pessoal aqui, ó, tá assistindo o filme, já sabe. Aí estão lá lendo o livro do Jó. Aí não sei quem fala, o outro fala, investigando tudo na vida do Jó, para saber, né, vamos ver aqui o que você fez, como é que Deus fez, para ver se a gente encontra esse assassino. Só que no final do filme, geralmente a gente descobre quem é o assassino, né? No final dos filmes normal. Mas no final do filme da vida de Jó, eles não descobrem quem é o assassino e estava todo mundo errado na sua investigação, né? Toda a investigação focada no indivíduo acabou se mostrando muito longe da verdade. E isso, se você prestar atenção, se você entender o propósito pelo qual escreveram o livro de Jó, colocaram essa história escrita para outras gerações acompanharem, porque aquilo estava fazendo um debate profundo teológico entre as visões vigentes, que sempre eram de causa e consequência, né? De eu fiz, estou sendo punido, se eu estou sendo punido porque eu sou culpado de alguma coisa, está confrontando essa visão com a visão mais eclesiástica, né? De que o bom pode sofrer coisas ruins, uma pessoa ruim pode acabar tendo coisas boas, porque nem sempre as coisas obedecem essa questão de punição, recompensa, né? Causa e efeito. Está fazendo uma reflexão bem de Eclesiastes aqui, quebrando essa lógica do ação-consequência, dizendo que não, peraí pessoal, está tudo errado o que vocês estão falando. Há uma discussão de Deus com a sociedade teológica fortíssima nesse livro. Por isso, esse livro está falando com gente daquela geração, daquela época, mas de todas as gerações posteriores estão fazendo a discussão em cima do livro de Jó. Então, por que Deus fez Jó passar por aquilo? Tem consequências tão grandes em todas as pessoas que ainda vão nascer, que ainda estão aprendendo com essa luta teológica de Jó, com os amigos dele, com Deus. Então eu começo a pensar, porque eu vivi pode ter consequências em famílias que ainda nem nasceram, em sociedades que ainda nem surgiram, em pessoas que vão ler isso daqui a 1000 anos. E eu estou investigando aqui o porquê que eu estou sofrendo isso, mas tem consequências em vários lugares que eu não entendo. E Deus começa a elaborar também outras questões com Jó, para dizer o seguinte, olha Jó, você não vai ter condição de entender o que eu estou fazendo. É basicamente, se você for entender direitinho ali o final do livro de Jó, Deus está dizendo para Jó assim, Jó, no dia que você conseguir entender como é que eu fiz o mundo, as fundações do mundo, você estava lá para ver as coisas que eu fiz?
Como é que funciona o universo? Como é que funciona? Você está falando de ação, consequência, eu fiz e aconteceu, mas você não entende como é que o universo foi fundado e formado. Você não entende essas coisas. Você está achando que você já entendeu toda a sabedoria que existe, mas você não chegou nem perto de entender a sabedoria que existe. Você não sabe como é que um animal faz umas coisas que não tem lógica. Ora, se é para tudo funcionar com a justiça da moral, dos bons costumes, da ética, por que os animais não seguem essa sua norma? Os animais, tem avestruz que nem cuida dos filhos. Aí começa a mostrar que tem coisa que não obedece à lógica do que a gente tá aqui, de teológica, toda organizada, bonitinha, dizendo como as coisas funcionam. Diz, Jó, você quer saber, quer julgar os povos, julgar o ímpio, quer sentar na minha cadeira, se vestir de pompa e circunstância e ser Deus para entender as coisas. Jó, você não sabe como o fio da história está entremeado. Você não tem condição de saber. O resumo da história é esse. Para você entender o que Deus fez, você tinha que ser Deus. Porque só Deus conseguiria entender todos os meandros, todos os átomos, todas as decisões, todas as consequências do universo. E você não tem condição de entender isso. Por isso você não tem condição de entender as páginas ocultas e tudo que ela representa, e tudo que significou, e tudo que está por trás disso. Por quê? Porque você não é Deus. No dia que você for Deus, você vai entender. E aí, nesse sentido, que o livro termina com uma soberania de Deus assim grande, dizendo, rapaz, Jó, entenda que você não tem condição de saber, mas que você, né, tô aqui, sou seu Deus, a gente vai restaurar a sua vida, a gente vai caminhar junto, vai dar tudo certo. Bom, aí Jó se calou, Jó aceitou seu destino, Deus restaurou a vida dele, Deus fez com que os amigos tudinho tivessem que pedir perdão a Jó, né? Jó teve que sacrificar pelos amigos que tinham, né, falado coisas erradas. Deus falou, esse pessoal tudinho errou tudinho essa teologia dele aí. Mas no final, né, Jó teve que se calar. Tem até um verso aqui que diz assim, ó, veja só, Jó 40 no verso 3. Então Jó respondeu ao Senhor, sou indigno. Como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Porque diante de todo esse mistério, de todo esse conhecimento imensurável, de todas as coisas que ele nunca vai saber, que são a razão das coisas que aconteceram, ele diz, rapaz, eu vou ficar calado, porque eu achei que eu sabia alguma coisa, mas eu não sei nada. E essa é uma situação, às vezes Deus está calado, e é pra gente ficar calado também, sabe? Às vezes diz assim, ó, Deus está em silêncio. Pois fique você também em silêncio, porque se Deus, que é Deus, que sabe das coisas, está em silêncio, muito mais você que não sabe de nada tem que ficar em silêncio. É o que o Jó ensinou pra gente aqui. Rapaz, Deus está em silêncio e ele sabe das coisas, então eu vou ficar em silêncio também. Porque se ele está em silêncio, ele é o doutor, ele sabe das coisas, então muito mais eu tenho que ficar em silêncio também. É aprender a se submeter à soberania, à majestade, à glória de Deus. Mas nem sempre é assim. Nem sempre precisa ser assim. Nem sempre a gente fica sem resposta sobre o que a gente está vivendo. Quer saber? Eis que te digo um mistério agora, certo? Presta atenção. Estou fazendo um mistério aqui contigo. Vou te revelar um mistério. Eu estou aqui dizendo que você não vai entender as coisas, que Deus tem que se submeter, tem que ficar em silêncio também, e tem que aceitar que às vezes você não vai ter resposta. Verdade. No entanto, nem sempre você fica sem resposta. Às vezes a resposta vem, mas vem depois que as coisas aconteceram. Isso, presta atenção que eu estou falando aqui um mistério para você, tá certo? Por quê? Jó não sabia o que aconteceu nas páginas ocultas. A gente passa o livro todinho percebendo que ele não sabia, em nenhum momento foi revelado para ele, ele termina o livro sem saber, certo? Mas está lá escrito. Como é que está lá escrito se não foi revelado? Se era oculto. Como é que eu aqui posso ler o livro e saber e Jó não saber? Porque em algum momento isso foi revelado, não é? Senão a gente também não sabia, não estava escrito. Em algum momento foi preciso que a revelação e a resposta surgisse para que tivesse alguém escrevendo lá, né, no começo do capítulo, ó, aconteceu isso, Satanás entrou, conversou com Deus. Alguém precisou entender essa revelação. Isso precisou ser revelado de alguma forma. Mas aconteceu depois de que Jó viveu aquilo tudo.
Da mesma forma, às vezes eu quero trazer o entendimento que o momento da ruptura, o momento que toda a sua vida fica bagunçada, que Deus tira a cerca, não é um momento de resposta, é um momento de esquecer as antigas verdades. Porque é na ruptura que as antigas verdades estão sofrendo seu apocalipse. E é por isso que você está confuso e sem resposta. O momento da ruptura é momento de dúvida, porque as certezas estão sendo abaladas. Então, como é que eu vou querer resposta na hora que o efeito que se espera é a dúvida? Mas quando Deus vai reorganizando a sua vida depois da ruptura, é que os novos entendimentos vão se consolidando, que o amadurecimento vai acontecendo, que aí você vai aprendendo aquela nova espiritualidade que eu falei no outro ponto, que aí sim, com essa nova mentalidade, com essa nova cabeça, com essa nova vivência, você consegue olhar para trás e reinterpretar tudo o que aconteceu e perceber de Deus que havia um propósito, havia uma resposta. Então, Deus está em silêncio, é verdade. Deus está ausente, é verdade. Você não sabe o que está acontecendo, é verdade. Mas não significa que você vai passar a sua vida toda sem entender o que aconteceu. Pode ser que depois de um tempo, essa revelação se manifeste na sua vida. Eu vou usar um exemplo de Paulo para você fixar esse entendimento. Eu quero ler com você uma passagem do apóstolo Paulo. Gálatas, no capítulo 1, no verso 14 ao 16. Mas vamos começar pelo 14. Diz assim: no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Aqui é o momento antes da ruptura. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Esse texto foi escrito bem mais que 14, 15 anos da sua conversão. Já era uma época que ele poderia ter feito várias reflexões, recebido várias revelações e entendimentos sobre o que aconteceu com ele. Ele começa dizendo que ele era uma grande figura no judaísmo. Ele é muito inteligente, muito sábio, muito grande. Ele é muito capaz, muito reconhecido. E ele se tornou um perseguidor enfurecido da igreja. Você conhece a história dele. Mas o que ele fala aqui? O que é interessante aqui? Ele diz assim: mas Deus tinha me separado nas páginas ocultas, desde o ventre da minha mãe, para uma obra de pregar o evangelho para os gentios. Então ele também, naquelas páginas ocultas, decidiu o momento que lhe agradava me chamar, para que eu sofresse essa ruptura. Porque diz assim, olha, quando Deus se agradou, ele me chamou. Então houve um momento, né, que Deus disse assim: eu quero que Paulo viva no judaísmo e aprenda tudo da lei, porque eu tenho um propósito nesse conhecimento que ele vai herdar aqui. Aí Paulo viveu ali, aprendeu, cresceu como judeu, aprendeu todos os filigramas da lei, era um estudioso, grande, forte, sabia tudo o que acontecia, mas teve toda uma história de perseguidor implacável, de maldade no coração, enfurecido, de torturador da igreja. Também teve tudo isso ali. Ele viveu tudo aquilo. Mas estava já escrito nas páginas ocultas que ele ia ser transformado. Desde o ventre da mãe dele, ele já tinha uma história escrita. Ele não sabia daquilo, porque ele estava vivendo no judaísmo. Mas quando agradou a Deus, no momento certo, no momento propício, aquela história escrita começou a acontecer. Ele caiu, né, no estado de Damasco, Jesus apareceu para ele, teve todo o conflito dele não ser mais recebido entre os judeus, nem era recebido entre os cristãos, teve que sair para a Arábia, meio que fugido, passou um tempo no ostracismo, né, aí viveu toda uma realidade de ruptura, de sofrimento, de distanciamento, de angústia, de remorso pelo que fez no passado, porque agora ele era cristão, né? Ele fala da ignorância, que ele fez tudo aquilo, mas que ele não tinha mais valor naquilo. Ele falava que aquilo foi como esterco, foi algo que ele fez, mas ele não tem valor, ele não acha bom o que ele fez. Ele acha que foi um momento perdido do coração dele, mas agora ele foi alcançado pela graça. Isso que é importante. Então ele falou, foi Deus, em determinado momento, escreveu que eu ia me converter. Mas na frente, ele tem um texto que ele explica até um pouco melhor qual foi o propósito de tudo que aconteceu com ele. Vejam só, 1 Timóteo, no capítulo 1, no verso 13. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Olha só, ele está aqui analisando que tudo que ele fez é porque ele não tinha conhecimento e tal. E era realmente o primeiro momento antes da ruptura, é um momento onde a gente tem um conhecimento menor. A ruptura produz um conhecimento maior, um amadurecimento maior e uma espiritualidade maior. A gente já está conversando sobre isso. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim,
juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Veja que ele adjetiva o fato de que a sua vida passada era um exemplo ruim. Ele era o pior dos pecadores. Ele era uma pessoa que não merecia ser salvo, né? Ele sempre está adjetivando a sua vida passada como um grande exemplo ruim. Aí ele diz o seguinte: mas por isso mesmo, porque eu era o pior dos pecadores, alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me, preste atenção nisso, como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Pense. Não era mera coincidência que o pior dos pecadores, o mais blasfemo, aquele maior perseguidor, aquela pessoa que se você vivesse naquela época diria: rapaz, eu não acredito na conversão de Paulo. Jesus pode transformar qualquer um, menos Paulo. Ele era o exemplo da maldade no meio dos cristãos. Ele era o exemplo do perseguidor da igreja. Ele é aquela pessoa que causava medo nos outros. Então, de toda forma, o que Paulo está dizendo é: eu, o pior dos pecadores, o exemplo do que é um pecador ruim no meio da minha sociedade, Deus me usou como exemplo, me convertendo. Olha, sabe o que é o choque social que a conversão de Paulo causou? Você não sabe porque você não estava lá, porque você não vivia aquela cultura. Mas é você ver, rapaz, o maior perseguidorzão da igreja se converteu. E agora está pregando sobre a graça, sobre o amor de Deus, está abrindo igreja para todo lugar. Isso é um absurdo. E é isso que Jesus fez, usou a vida de Paulo como um exemplo do que significa a salvação, o perdão, a graça de Deus. E quando Paulo viveu sua história, depois de viver tudo que ele viveu lá na frente, ele começou a perceber o que significou toda a conversão dele. Olha, Deus fez isso desde a época que eu era da barriga da minha mãe, estava planejado essas coisas acontecer, porque Deus ia usar minha vida como exemplo de transformação e graça para que eu pudesse pregar para todas as nações. E a minha história agora se tornou o meu discurso. Quando eu falo da graça, eu estou falando da minha história. Quando eu falo do que eu vivi, olha só que coisa poderosa. Ele compreendeu que Deus fez a ruptura na vida dele para transformar ele num exemplo de edificação para todas as nações. E às vezes, a gente não recebe a resposta quando está vivendo a ruptura. Mas depois de alguns anos, pode ser que Deus vai te visitar, vai te revelar, vai mexer nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, e você vai começar a olhar para trás e dizer: foi por isso. Talvez seja por isso que tudo aconteceu. Talvez estava escrito na minha história, desde a barriga da minha mãe, que eu ia viver tudo isso, para que hoje eu pudesse estar exercendo esse papel, essa função e esse propósito. Tá certo? Quinto princípio. Existem missões de Deus que só vão acontecer porque o momento da ruptura aconteceu. São missões que acontecem na ruptura, a partir da ruptura. E existem pessoas também que só frutificam e crescem em situações e ambientes desafiadores. Então, o que eu estou querendo construir para vocês é que às vezes a gente está com aquela ansiedade de que vivemos algo difícil, né? Estávamos vivendo bem dentro da cerca, vivendo tranquilo, estávamos com nossa prosperidade boa e veio uma ruptura, a gente ficou confuso, não sabia o que ia acontecer, ficamos chateados com o fato de Deus estar em silêncio, com as ausências, ficamos atrás de respostas, mas a nossa expectativa, olhando o livro de Jó, olhando a fé, nossos discursos cristãos, é de que em algum momento Deus vai restabelecer essa cerca, que Ele vai deixar a gente no conforto novamente, mais maduro, mais íntegro, alcançando um novo patamar, sendo trabalhado, sendo transformado, mas que a gente vai encontrar o conforto novamente. O caso é que há pessoas que depois que sofrem a perda da cerca, que sofrem a ruptura, nunca mais voltam para a situação de cerca. Vão passar o resto da vida no meio, atravessando a ruptura, trabalhando na ruptura, transformando a ruptura com a missão da ruptura. São pessoas que, para elas, não existe mais cerca. Negócio de voltar para a cerca não existe.
oração para Deus restituir, oração para voltar, oração para botar em lugares altos, não existe. Uma vez que Deus me tirou daquele lugar, é porque Ele tinha propósito, eu assumi essa missão e minha missão agora é aqui. Eu também vou usar o exemplo do apóstolo Paulo, eu quero ler um texto com vocês, para a gente aprofundar esse entendimento de que a ruptura é também lugar de missão e muitas vezes uma missão que vai levar a vida inteira e não vai ter história de voltar para o cercadinho. Vamos lá? Atos, no capítulo 9, do verso 15 e 16. Esse aqui é o momento onde Paulo caiu com a presença de Jesus, né? O momento da conversão dele, ele estava cego, Deus chamou Ananias para ir lá falar com ele e enviar uma missão para ele. Foi o momento onde Paulo recebeu sua missão. Aí disse assim, ó, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os seus reis e perante o povo de Israel. Agora, vejam só essa frase. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, no chamado de Jesus para Paulo, presta atenção nisso. Já estava incluído um rodapézinho, né? Uma marcação. Olha, e tudo que você vai fazer nessa missão vai ser no meio do sofrimento. E quanto mais missão você fizer, mais sofrimento você vai levar. Porque o desafio que eu estou trazendo para você é te levar na boca do leão, te levar no meio do deserto, te levar na maior necessidade, te levar para desafiar as hostes espirituais do mal, né? Do maligno. Você vai ser levado lá para o centro do furacão. E aí vai ter sofrimento grande, vai ser ruptura grande, vai ser. Talvez nunca mais Paulo vai ver um momento de conforto na vida dele, porque a missão dele tem a ver com lugares desafiadores e é nos lugares desafiadores que Paulo alcançou os seus maiores frutos, porque tem gente que sabe navegar no momento da ruptura, navegar nos dias difíceis, sabe transformar deserto em oásis. Vejam só, 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 7, Paulo fala um pouquinho sobre também alguns sofrimentos que Deus colocou de propósito na vida dele. Olha só, para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse ele de mim, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, ora ruptura, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Paulo está falando que ele vai receber de Deus grandes revelações, e tem recebido grandes revelações. Mas a medida do poder que ele recebe, a medida do mistério que ele recebe, é também a medida do desafio, das angústias, das perseguições, das aflições, das necessidades, dos insultos. Mas essa ruptura da vida dele, essa aflição, esse espinho da carne, essa coisa que ele não consegue se livrar, que é esse sofrimento, antes de ser algo que massacra a vida dele, está gerando nele mais força, mais fé, mais capacidade, mais frutos. Porque é isso que eu estou dizendo. Tem gente que quando você tira o cercado, cresce, se desenvolve, gera mais frutos, gera mais igreja, né? Como Paulo gerava, criando igrejas, desenvolvendo igrejas. São pessoas que na ruptura, quando saíram do cercadinho, quando receberam de Deus os grandes desafios, eles transformam uma tempestade turbulenta em ventos que levam seu barco mais longe, mais rápido, chegam mais do outro lugar. É como eu falei, é o cara que quando chega no deserto, transforma o deserto em oásis e volta para Deus com uma oferta para entregar, né? Olha, Senhor Jesus, eu fui naquele lugar que ninguém acreditava, que todo mundo dizia que não tinha solução, transformei aquilo numa grande obra e está aqui para você, Jesus. Olha o que eu fiz, está aqui, olha, eu posso entregar meu coração e meu resultado, meus frutos para você, porque eu fui lá e fiz a obra. Ele pega o desafio com o coração ardente, ele pega com vontade de transformar, ele não tem mais cercado, ele vai viver o sofrimento, ele vai viver a ruptura. E olha só, é no meio da ruptura que ele vai receber também os mais belos testemunhos. Porque quem fica todo dia em casa, sem fazer nada, protegido, cercado, não tem história bonita para contar, não tem testemunho grande para dar, não tem grandes frutos para mostrar.
É nessas pessoas que sabem navegar na ruptura, sabem ir para o deserto e transformar em oásis, sabem pegar os ventos turbulentos e transformar em força de vela para levar o barco adiante, que você vai encontrar aquelas histórias inspiradoras, aquelas histórias que a gente lê para ir adiante, para fortalecer a nossa fé, para fortalecer a nossa motivação, para fazer a gente seguir adiante. A gente lê a história de uma pessoa que está lá vencendo os demônios, a gente fica mais forte, fica mais feliz, fica mais engajado, porque na ruptura também é onde Paulo vai receber as suas mais profundas palavras. Você quer ser um grande pregador? Viva situações desafiadoras, porque você vai ter muita história boa para contar. E é isso que Paulo dizia. Eu quero ler com vocês um texto de 2 Coríntios, no capítulo 1, no verso 4, que diz assim: Deus, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportar os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Veja como Paulo adquiria as suas palavras de consolação para ensinar a sua igreja, para ensinar as pessoas que lhe escutavam, para nos ensinar até hoje. Recebendo consolação quando ele passava o sofrimento. Então ele está dizendo, olha, eu passo o sofrimento, recebo de Deus a consolação, aprendo o que é essa consolação de Deus, transformo num argumento e vou aqui pregar para vocês e levo essa consolação para vocês. Para que vocês, quando passarem por sofrimentos, já tenham a consolação que eu recebi de Deus. Então, como é que eu transformo, eu posso fazer um grande livro? Eu vou ser um escritor. Você aí, tá no coração. Quero ser um escritor. Vou ser um escritor assim maravilhoso. Vou escrever um argumento, vou escrever histórias, vou escrever sobre a minha vida. Aí você nunca fez nada na vida, nunca se aventurou, nunca se arriscou. Aí vai escrever assim: a vida trancada no apartamento assistindo Tom e Jerry. Quem é que vai ler isso aí? Ninguém. Porque você não recebeu consolação no meio do desafio. O que Paulo está dizendo isso? Eu vivi situações difíceis. Eu fui no profundo vale. E lá Deus me sustentou. E hoje eu estou aqui com a palavra dizendo: Deus nos sustenta no abismo. Isso é autoridade de discurso. Isso é autoridade de quem viveu. Isso é experiência vivida. Antes das cartas de Paulo serem cartas, elas foram experiências vividas na presença de Deus no meio das turbulências. Antes da vida de Jó ser um livro que a gente lê, foi Jó vivendo as rupturas, as turbulências e as dificuldades. Porque só tem história para contar quem viveu bem, quem viveu desafios, quem enfrentou gigantes. Isso me faz fazer algumas reflexões. Porque eu sei que Deus não escreve as coisas como a gente escreve. Deus não abre o PowerPoint, Deus não abre o Word, não pega um caderno, né? Vai ali na Le Biscuit, compra um caderno de 10 matérias, uma caneta e fica escrevendo. Ó, Deus escrevendo. Não é assim, não. Deus, ele comunica pra gente através de experiências que levam as pessoas a viverem. Ele pega um Paulo, faz Paulo viver no judaísmo, depois converte ele, depois faz ele andar implantando igrejas. E esse Paulo, vivendo na presença dele, vai se encher de conhecimento de Deus, vai escrever uma carta de Romanos, vai escrever toda uma teologia, uma complexa, ligando gentios com judeus e transformações. Aí, Deus escreveu essas cartas através da vida de Paulo, fazendo Paulo viver essas coisas. Então, como é que Deus manda uma palavra nova para a nossa sociedade? Como é que Deus manda uma palavra nova para a sua igreja? Como é que Deus manda uma palavra nova para a sua existência? Ele leva as pessoas a viverem experiências, porque nessa vivência surgem as teologias. Então as rupturas são caminhos pelo qual as pessoas vão gerar palavras que vão abençoar outras pessoas, porque as consolações que elas receberam serão usadas para consolar os outros lá na frente. E talvez você diga: poxa, eu nunca vi propósito nas situações que eu estou vivendo, nunca consegui entender por que eu vivo essas coisas. Pelo contrário, pastor, me escute.
Eu nunca tive cercado, a minha vida toda foi sem cercado, a minha vida toda foi na ruptura, a minha vida toda foi na dificuldade, minha vida toda foi no sofrimento. Então, às vezes, você pode olhar isso como vítima, é verdade. Eu sempre fui vítima social, eu sempre fui lascado, eu sempre fui uma pessoa que não tive refresco, né? Não tive alento. Verdade. E isso pode ser verdade. Mas se você... Eu não sou amigo de Jó te dando a resposta, eu estou te fazendo uma reflexão. Mas você poderia enxergar que Deus manda os seus melhores soldados para as guerras mais difíceis. E às vezes ele tirou o cercadinho da sua vida porque quer contar histórias maravilhosas através das suas vivências. Eu sei que não tem lógica muito não nas nossas teologias, todas bonitinhas, arrumadinhas, dizer que Deus pode me levar ao sofrimento para me tirar um... Eu não estou muito comprometido com lógica bonitinha hoje não. Mas aquilo que você está vivendo no gueto, na situação difícil, no deserto, talvez seja porque Deus disse, tu aguenta. E tu vai ter muita história para contar daí. Aprenda o que eu estou te ensinando. Faz que nem o Abacuque, olha a violência, olha o sofrimento e profetiza. Você lembra daquela passagem de Ezequiel 37? O vale dos ossos secos? Deus levou o profeta para o meio dos vales de ossos que já estavam apodrecidos, né? Já estavam secos, a carne já tinha se consumido. Um vale de colocaram muitas pessoas mortas juntos e ali os animais já vieram, comeram, já apodreceram, só ficou os ossos. Aí Deus fala assim, profeta, o que tu tá vendo? De novo, manda o profeta ver. Olha a desgrama, olha a desgraça, olha o problema. Aí eu vejo um vale de ossos secos, de ossos sequíssimos. Aí depois o Deus fala para o profeta, profetiza, profeta. Diz que isso aí pode ter vida novamente. Aí o profeta profetiza e aqueles ossos se tornam pessoas de novo. Falando da restauração de Israel, que estava num momento muito difícil. Deus te faz olhar o vale dos ossos secos, não para que você vire um esqueleto, mas para que você profetize sobre o vale dos ossos secos, para que você transforme o vale, para que você volte a Deus com uma oferta dizendo, Senhor, você me colocou no deserto e está aqui o oásis que eu criei como oferta a ti. Tá certo? Às vezes Deus te colocou numa situação difícil, mas porque Ele tinha confiança de que você ia sair de lá com bênçãos e transformações para contar e a sua vida e abençoar tantas outras. Mesmo que você não saiba por que você está vivendo, mas a gente descobriu que se um dia a gente souber de tudo, a gente vai ter que ser Deus e sentar na cadeira de Deus. E a gente não é. Por isso, nem todas as respostas nós vamos ter. Mas você pode ter sido chamado para ser bênção na ruptura e transformar rupturas em paraísos. Essa é a palavra que eu tinha para nós. Foi longa, né? Teve muitas coisas. Não esqueça que eu lanço pedacinhos menores, né, dessa palavra, recortes, no nosso canal de cortes. Por isso, não se esqueça de assinar o canal de cortes e ficar recebendo lá esses pedaços. Por exemplo, aqui tem 5 pontos. Quem sabe cada ponto desse não é um corte que eu vou fazer lá? Então você também é abençoado depois lá, pode rever, pode ver palavras antigas que eu já fiz os cortes, tá certo? Antes de eu ir embora, eu vou dar uma oportunidade para você de me abençoar. Muitas pessoas mandam uma oferta de gratidão para mim pelo Pix. Olha, meu Pix é pr.felipeseabra@gmail.com pr.felipeseabra@gmail.com. Se você quiser e tiver no coração desejo de me abençoar, para mim mesmo, para me ajudar a fazer esses vídeos, para me ajudar a sustentar minha família, para me ajudar no meu trabalho, faça uma oferta, tá certo? Muito obrigado pela sua gratidão, pelo seu carinho comigo. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você quiser. Não se esqueça de se inscrever no canal, de apertar o like para dar aquela força. Estou usando todo o pacote do YouTube hoje. E que Deus nos abençoe. Até mais.